Olá! Ressocializar significa tornar a vida sociável, sociabilizar, reunir em sociedade. Até que a definição é fácil. O difícil é trazer isso para a nossa realidade. Não por falta de vontade, mas por falta de incentivos e também pela existência de preconceitos. O programa Cidadania em Pauta de hoje recebe a diretora-geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba, Elisa Maria Malacrida. Um prazer tê-la aqui, Elisa. Prazer é meu, Fátima. Ok. Então vamos falar um pouquinho como surgiu então essa definição ressocialização, a ideia da ressocialização. A ideia da criação das unidades prisionais com esse nome, né, são os centros de ressocialização, surgiu de um projeto da Secretaria da Administração Penitenciária que se chama Projeto Cidadania no Cárcere. Então, é um projeto que visa a inclusão dos presos com perfil adequado para uma unidade de segurança mínima serem incluídos nesses centros de ressocialização. Então, na verdade, é um projeto para diferenciação das unidades prisionais, né, que hoje existem vários tipos de unidade, né? Desde o CR, que é de segurança mínima, até o de segurança máxima. Mas que também tem essa ideia de ressocialização ou não? Todos, né? Todos têm assim o objetivo principal da ressocialização, que é o objeto principal da Lei de Execução Penal. De formas diferentes, né? Lógico. Agora, as unidades de segurança máxima são destinadas para os presos de alta periculosidade. Diminuindo, né, a periculosidade, chega na segurança mínima que é o centro de ressocialização daqui de Araçatuba está incluído, que hoje são 22 no estado de São Paulo, que é o único estado que tem esse tipo de unidade. Quer dizer que em outros lugares não existe o centro de ressocialização? Não. Por enquanto... É um trabalho do estado de São Paulo. A gente tem notícia de que outros estados estão tentando implantar, né, ou tem unidades assim semelhantes, mas nos moldes do centro de ressocialização é só no estado de São Paulo. Bom, a senhora está envolvida com esse projeto desde o início? Eu estou trabalhando no centro de ressocialização há 5 anos. Mas já estou na Secretaria da Administração Penitenciária há 20. Sei. A sua formação é em psicologia? Psicologia, sou especialista em psicologia jurídica, né, que é esse campo de atuação, né, a jurídica penitenciária, e entrei na secretaria como psicóloga, né? Sou concursada como psicóloga. E a senhora se interessou pela essa área por quê? Então, na minha formação já na universidade, um dos meus campos de estágio já foi essa área, mas foi na época da implantação da Delegacia da Mulher. E existia, né, eu fiz no Paraná, a universidade, existiam também as chamadas delegacias para menores. Então, os 2 campos de estágios que eu atuei com mais intensidade foi na delegacia para menores e na delegacia para mulher, que foi na época da implantação. Então, daí já veio, né, o interesse, né, por essa área. E logo que eu me formei, eu já fiz o concurso, né, para psicólogo da penitenciária, e aí que eu comecei essa carreira nessa área. Bom, quer dizer que a senhora tem bastante experiência, né? Porque a gente imagina uma mulher na frente de uma penitenciária, ainda existe, seria errado falar que não existe um preconceito aí, mas é uma mulher que é mais sensível na frente de uma penitenciária. A senhora sofreu algum tipo de preconceito? Não sofri. Eu venho atuando assim em diretorias, não na diretoria geral, estou aqui no centro de ressocialização. Mas antes eu já atuava como diretora de reabilitação, de núcleo de reabilitação, que seria a diretoria da área técnica, né? De psicólogo, assistente social. Então
acho que já fui me moldando, acho que o jeito que a gente trabalha também, né, faz com que essas coisas se minimizem, né? Então eu não sinto esse problema, não. E o fato da senhora ser psicóloga, por exemplo, vem de encontro com a ideia da ressocialização? Com certeza, né? Acho que a minha formação dá a possibilidade de uma visão diferenciada nesse sentido, né, da ressocialização, ou a palavra que está mais em uso agora seria reinserção, né, social, mas nesse sentido da ressocialização, o psicólogo, por ter o conhecimento do ser humano, da sua dinâmica, da sua formação, do seu desenvolvimento, também tem a noção dos tipos de projetos que seriam mais eficientes, vamos dizer assim, seriam mais necessários para o desenvolvimento desse projeto maior que é o Centro de Ressocialização. Então, eu acho que acaba ajudando, acaba contribuindo, acho que cria um trabalho muito junto com a equipe técnica, né? Além das outras áreas que eu tenho que estar atuando, né? Então, com certeza vem de encontro, sim, ajuda bastante. Ok. E como que funciona então o Centro de Ressocialização? Bom, é uma unidade de segurança mínima, como eu já disse, com 210 vagas, quer dizer, é uma unidade considerada pequena, né, menor que as outras, e todos os presos que vão ser incluídos no CR, eles passam por uma avaliação de perfil antes. Então, essa avaliação de perfil é feita por um dos diretores de disciplina, ou por mim, e por uma psicóloga. Tá? Então, nós temos 2 psicólogas lá que fazem esse trabalho. Então, essa equipe vai até onde a pessoa está presa, ou na cadeia pública de Penápolis, que é para onde os presos de Araçatuba vão, ou no Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, ou em uma das penitenciárias da região. Quer dizer que, a princípio, o preso não vai direto para o Centro de Ressocialização. Não. E aí, ele chega lá pedindo, ele pede para vir para o centro, ou o centro escolhe algumas pessoas? Como que é? Geralmente, o que a gente faz, a gente atende muita família. Geralmente, as famílias vão pedir, ou eles pedem na penitenciária para assistente social, ou para psicólogo, ou para o diretor da unidade onde eles estão. A penitenciária manda uma lista para a gente gente faz a análise objetiva dessa pessoa, o que é tipo de delito, quantidade de pena, se teve os problemas durante a execução da pena naquela unidade prisional, se teve falta disciplinar, fuga, enfim, faz uma análise objetiva. Depois faz a análise subjetiva, que é essa entrevista com a psicóloga e com um dos diretores de segurança. A psicóloga vai até o presídio? Isso, a equipe vai até o presídio, faz a entrevista, retorna para o CR, discute, né, a equipe discute o caso, dá o retorno. Aí essa pessoa vem. Depois que ela vem, aí começa todo o trabalho de inclusão e de adaptação dessa pessoa no CR. Há muitos pedidos? Muitos. Não dá para atender, então, a todos? Muitos pedidos. Quantos são, assim, cerca de um porcentagem, assim, quantos tem que ser rejeitados? Eu não sei te dizer em números, mas assim, nós atendemos muitas pessoas, muitos familiares, né? É difícil, assim, um dia da semana que não tem um familiar que não chega um pedido. E pedindo, né? Então, a gente tem uma lista, a gente vai colocando nessa lista e aí a equipe vai indo fazer a análise. Então, às vezes, demora, a família tem que esperar. Por quê? Porque a gente só vai fazer a análise de acordo com as vagas que tem no CR, né? Então, eu tenho 210 vagas. A gente chega mais ou menos em
e 15, né? Quer dizer, porque eu não posso, passa um pouquinho. a gente não pode. Então fica entre 215 e 200, conforme se eles ganham liberdade provisória, ou regime aberto, ou alvará de soltura, eles saem, aí, por exemplo, surgem 3 vagas, aí já vai para um lugar, faz 5 entrevistas, ou 7. Então a gente vai fazendo a entrevista conforme o número de vagas que vai tendo. Acontece dos presos serem rejeitados nessa entrevista muito, assim, com os psicólogos? Olha, depois dessa primeira análise, né? Muitos não, porque a gente faz essa primeira análise objetiva. Então tem casos que na análise objetiva a gente já não entrevista, né? Que perfil seria esse, por exemplo? O tipo de crime que cometeu? Não, o perfil seria principalmente o desejo que a pessoa tem de mudança de vida, né? O desejo que a pessoa tem de se submeter às regras, ao que é exigido dentro de um centro de ressocialização, né? É lógico que nessa parte objetiva a gente tem que tomar alguns cuidados, porque uma pena muito longa, por exemplo, dependendo da idade da pessoa ou de se a pessoa teve algum problema no cumprimento da pena, a gente já sabe de antemão, por experiência, que vai ser difícil para a pessoa se adaptar numa segurança mínima. Então a gente conversa com a família, fala, olha, daqui tanto tempo você volta a procurar. A família sempre tem uma resposta, sempre tem uma explicação, uma orientação. Se vem para o CR ou se não vem também. Essa orientação a gente dá. Então, existem muitos que são rejeitados, sim, e existem também os que não querem vir. Ah, tem? Tem. Por quê? Então, se adaptaram ao lugar que estão, talvez? Ou não? Não, às vezes na própria cadeia pública, ele sabe que ele vai para um centro de detenção provisória ou para uma penitenciária e às vezes ele fala, ah, não, para o CR eu não quero ir. Eu acredito que o CR, as outras unidades também têm regras, né? Mas o CR, por ser mais aberto, né? São alojamentos, não são celas, né? Então a pessoa, ela tem que se regrar por si própria, tem várias regras para serem seguidas, mas depende muito dela mesma. Dele mesmo, para se submeter a essas regras. Quer dizer, ele não precisa ficar trancado para ele ter um bom comportamento. Então, mas ele está sendo avaliado o tempo todo. Isso. Então... A maioria das pessoas pensa que, por ser o CR, não há tantas regras assim. Então, na verdade, é o contrário. Se cobra mais Não, tem muitas regras e as regras acabam sendo rígidas, vamos dizer assim, exatamente por isso. Por exemplo, se a pessoa está presa dentro de uma cela e dali ela pode sair para tomar sol só, vamos dizer assim, é mais fácil, entre aspas, ela se submeter a essas regras, porque ela está contida, né? Agora, num centro de ressocialização, onde sai para trabalhar, sai para ir para aula, sai à noite para uma aula de informática, né? Então ele sai de dia, sai à noite, não tem grade, não tem cela, é alojamento, banheiro é coletivo, quer dizer, ele sai, ele entra no alojamento do outro para conversar. Então, nesse espaço onde existe essa liberdade, vamos dizer assim, né? Esse espaço uma maior de circulação, né? A gente exige mais, né? Por quê? Toda mudança de vida, toda educação se dá a partir do cumprimento de regras, né? A partir do respeito à autoridade, que na família é o respeito ao pai, à mãe, né? Então é um reaprendizado. Então eles têm que estudar, têm que trabalhar. Se é usuário de droga, ele tem que participar do grupo do Amor Exigente. Se é usuário de álcool, tem que participar do Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos,
dos grupos operativos, né, com a psicóloga e assistente social. Então, quando é feita a análise dele e dá um retorno para ele, a gente dá a resposta. Olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele assina. Quer dizer, antes dele vir? Quando ele chega? Quando ele chega. A gente reavalia, a equipe toda reavalia. Fala, olha, você vai ter que participar desse grupo, você vai cursar um ensino médio que você não terminou, ou você vai entrar na alfabetização porque você não sabe ler e escrever. Ele assina que ele vai ter que participar daquilo. Então não é algo assim, a gente exige o que ele sabe que vai ter que fazer para ficar aqui, né? Então, acaba sendo mais rigoroso, digamos assim, porque eles têm que cumprir tudo isso livre, né? Assim, não tem uma contenção grande ali, né? Então, por isso que acaba sendo uma disciplina assim, mais exigente com eles. Então, essa ideia de que fica lá à vontade, faz o que quer, não é assim. Uhum. Mas cada um, lógico que tem a sua trato para alguma coisa em especial. Isso o CR também vê? Por exemplo, tem mais jeito para música, mais jeito para algumas determinadas atividades. Acontece isso? Acontece, dentro das possibilidades, né, do CR. Então, é isso que a gente chama individualização da pena. Então, de acordo com o que ele necessita, ou de acordo com a capacidade que ele tem, a gente tenta incluir ele em alguma atividade, uma atividade mais apropriada para ele. É claro que é um universo muito grande, a gente não tem, né, uma estrutura para atender todos, né? Por exemplo, uma aula de música, não tem, mas eles ensaiam, eles tocam os instrumentos, um ajuda o outro, às vezes tem uma orientação de alguma outra pessoa. Aí, em uma festividade, eles se apresentam, você já teve oportunidade, né, de ver. Uhum. Então, assim, os talentos, as capacidades, a gente tenta, né, colocá-los, cada um. Quando eles chegam ao centro de ressocialização, há dificuldade dessa adaptação? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente volta já já. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. É isso aí. Só. Muito louco. Só. Isso aí. Pode crer. Só. Você está vendo um dos momentos mais brilhantes de quem usa drogas. Drogas nem morto. Só. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos recebendo a diretora-geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba, Elisa Maria Malacrida. Bom, e o nosso assunto é ressocialização. No bloco anterior, eu perguntei a você sobre a dificuldade de adaptação desses presos que vêm de outras unidades, né? Uhum. Como que é esse começo? Eles ficam em regime de observação, né? Mais ou menos 5 dias, 7 dias, né? E aí eles vão se adaptando gradativamente. Logo que chegam,
geralmente tem uma, né, até se adaptar a um lugar sem grade, a convivência com os outros internos, essas idas e vindas, os vários atendimentos, é diferente sim para ele, mas geralmente eles conseguem se adaptar. Nenhum pediu para voltar? Já teve, sim, já teve caso que pediu para sair do CR e teve casos também que a pessoa não conseguiu e a gente teve que mandar para outro lugar, né? Mas geralmente poucos. a maioria se adapta bem, né? Se adapta bem. Eles permanecem aberto o tempo todo ali, por exemplo. Eles não ficam dentro das celas. O dia inteiro eles estão rodando sempre e participando de atividades, atividades, né? Que tipos de atividades hoje existem no CR? Bom, tem o trabalho, né? Que são várias oficinas e várias atividades para manutenção da unidade, né? Lavanderia, cozinha, horta. Quer dizer, todo o trabalho de manutenção da casa é feito pelos próprios pretos? Feita por eles, sob orientação dos funcionários, né? E existem 19 empresas particulares que contratam os internos do regime semiaberto e a prefeitura, que tem o convênio com a SOSP, que contrata alguns do semiaberto também. Alguns não, até um número razoável, de 20 a 30. Né? Quer dizer que esses saem todos os dias para trabalhar e retornam? Trabalham, alguns vêm almoçar no CR, retornam para o trabalho, depois voltam até às 5h30. Tem duas metalúrgicas, então são várias atividades na área de trabalho. Daí tem a escola, né, que tem alfabetização, que também é uma parceria com a prefeitura. Tem o ensino fundamental e o ensino médio, que é uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Depois eles se interessam por aprender a estudar? Uma das regras é que vá para a escola. Tem que se interessar. Aí tem os grupos operativos, né, da psicóloga e da assistente social. Tem os grupos da saúde, que é feito pela nutricionista e pelo enfermeiro, que é para a pessoa, por exemplo, obesa ou hipertensa, né, algum problema da saúde. E tem os grupos voluntários, né, que é o Amor Exigente, Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos. Além disso, tem os projetos extras da educação, que é o curso de língua espanhola, o curso de informática e alguns outros cursos, dependendo da época do ano, tem algumas outras atividades extras. Quer dizer que eles se mantêm ocupados o tempo todo lá dentro? Sim, tem atividade para o tempo todo. Bom, e como que é mantido o centro? O Centro de Ressocialização é mantido pelo Estado e o trabalho é em parceria com uma ONG, que aqui em Araçatuba é a ONG CRISEP, que está nessa parceria desde o que foi implantado o CR aqui em Araçatuba, né? Há 7 anos é a mesma ONG. Então o Estado tem alguns profissionais concursados do Estado e a ONG contrata outros profissionais para a área de assistência. Então a ONG contrata psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, o gerente administrativo, cozinheira, nutricionista, enfim, os profissionais da área de assistência, né, e da área administrativa. Concursado do Estado sou eu, né, os diretores de segurança e administrativo, motorista, oficiais administrativos e os agentes penitenciários que trabalham em 4 turnos, né? Quer dizer, eles trabalham ininterruptamente no CR para manter a segurança, para manter a disciplina e fazer com que as coisas funcionem, né? Na verdade, eles é que... Esse trabalho de vocês, que são do Estado, com a ONG, é legal? Flui bem? Olha, aqui flui muito bem. Tem uma integração muito boa, né? A gente
nunca teve nenhuma dificuldade, nenhum problema, né? E mesmo porque, além do entrosamento, do relacionamento entre SAP e ONG, existe todo o trabalho que tem que ser um trabalho conjunto, né? Mesmo nas compras, na prestação de contas. Toda a prestação de contas vai para a coordenadoria regional, vai à Secretaria da Fazenda, para o Tribunal de Contas, né? E a gente nunca teve nenhuma conta desaprovada, né? Quando foi da instalação do CR aqui nessa Araçatuba, houve uma oposição grande. Hoje isso acabou? Acabou. Inclusive, assim, nós do CR até agradecemos a contribuição da comunidade, né? Nós temos várias pessoas voluntárias, né, que atuam no CR, nos vários projetos. Você também, né, uma voluntária nossa. E assim, a participação da comunidade aqui em Araçatuba é muito grande. Então, até eu agradeço a comunidade por isso, né? A gente consegue muitos campos de emprego para o regime semiaberto, muitas pessoas que vão fazer palestras, várias igrejas, né, que vão toda noite, tem uma igreja que dá assistência religiosa. Isso Enfim, tudo é importante, né? Muito importante para nós. A gente chega ao CR e há muitos jovens lá. A maioria são jovens, né? Pelo menos é o que a gente percebe. Esses jovens têm expectativa de futuro? E diante, assim, é a nossa última pergunta, infelizmente o nosso tempo está acabando. Você acredita nesse projeto? Eu acredito nesse projeto. Toda pessoa que cumpre pena, que errou, né, e está cumprindo a pena, tem chances de reinserção social. Alguns têm maiores possibilidades e outros menores. A maior dificuldade que tem para essa reinserção social é o tanto de comprometimento que essa pessoa tem com algumas questões, por exemplo, com o uso de droga, né, que compromete toda a vida dele, o comprometimento social mesmo que ele tem, tá? Que é o principal, que é o que prejudica mais. Daí vem o preconceito, a dificuldade de encontrar um emprego, né, que são as outras questões mais sociais, mais econômicas. Mas com certeza todo ser humano é um ser de potencial mudança de vida, né? Então todo ser humano pode sim transformar a sua vida, pode mudar e pode sim se ressocializar. Isso é o que você está vendo todo dia, né? Isso é o que eu estou vendo todo dia. Obrigada, Elisa. Obrigada a você. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora e eu espero você no próximo programa.